Boa tarde. Bom, nós estamos acompanhados aqui das duas ministras, ministra do Planejamento, a Simone Tebet, e a Esther Dweck, ministra da Gestão, e com o secretário da Receita Federal e com o secretário de Tesouro, que são os secretários que lideraram as equipes aqui de formatação dessas primeiras medidas. Deixar claro que não se trata de plano, nem pacote, nem nada disso. São as primeiras medidas, né, desse governo na área econômica para endereçar o problema que nós temos que enfrentar. E que eu tenho que repetir qual é, para que as pessoas tenham uma compreensão do significado do que nós estamos fazendo aqui. O ano passado foi um ano muito complicado do ponto de vista da gestão fiscal do país. A economia, na minha opinião, tomou uma série de medidas muito irresponsáveis, sem considerar as consequências que adviriam, né, no futuro próximo, né? Nós estamos vivendo essa situação. Nós procuramos, na PEC da transição, explicitar com transparência, em comum acordo de todo o governo eleito, de que a gente tinha que explicitar o que estava acontecendo, né? E para ser bastante sucinto, né, uma vez que depois os secretários vão esclarecer as medidas, mas foi encaminhado em agosto do ano passado um orçamento para 2023 com 1,5% do PIB a menos na receita. É isso. Caía de 18,7% da receita para 17,2%. 18,7% do PIB de receita para 17,2% do PIB de receita. Então, e no que consistia isso? Nas chamadas desonerações. Foram sendo tomadas uma série de medidas, inclusive no dia 30 de dezembro, foram tomadas medidas pelo governo anterior, sem nenhum compromisso com o governo eleito, sem nenhuma comunicação com o governo eleito, envolvendo Marinha Mercante, IOF de instituições não financeiras, desoneração de PIS/COFINS, de querosene de aviação, e por aí vai. Uma série de medidas foram sendo tomadas que foram corroendo a base fiscal do orçamento de 2023. Então, se vocês considerarem que 1,5% do PIB é 150 bilhões, aqueles 230 bilhões, se você subtrair o PIS/COFINS da PEC de transição, cai para 200. Se você tirar 150 das desonerações, cai para 50. Então, nosso problema fiscal é exatamente 150 de desoneração e 50 de aumento de dispêndio. Basicamente, o dispêndio relacionado à transferência de renda. Portanto, é algo que não pode ser cortado, porque as famílias hoje estão numa situação que necessitam desse auxílio, inclusive porque parte delas está endividada, razão pela qual, na minha volta de Davos, nós vamos começar a formatar e anunciar o programa Desenrola, que visa justamente resgatar essas famílias, o crédito dessas famílias no mercado. Hoje elas estão negativadas, são 70 milhões de CPFs negativados no Brasil em função da situação do lado monetário da economia, que foi o aumento da taxa de juros de 2,25 para 13,75. Tem gente que se incomoda quando eu falo de fatos relativos à política monetária, mas fatos são fatos, né, senador? De 2,25 para 13,75 é um fato, não estou fazendo juízo de valor. E que isso desorganizou o sistema de crédito no Brasil é outro fato. Também é só perguntar para os bancos o que aconteceu com a inadimplência nesse período. Então, esse é o pano de fundo da situação que nós estamos enfrentando.
Nós não estamos aqui reclamando que somos governo, nós estamos festejando que nós somos governo, porque nós vamos arrumar a casa e fazer a economia crescer. Disse e repito também que nós temos uma agenda conjuntural, né, que é de 90 dias. Essas medidas vão ser acompanhadas passo a passo. Se houver alguma frustração, nós vamos refazer os cálculos e tomar outras medidas, mas nós vamos perseguir esse objetivo. Qual é o objetivo? De que a despesa se aproxime da de 2022, como proporção do PIB, e que a receita se aproxime de 2022, como proporção do PIB. Me parece muito autoevidente que essa é um rumo adequado para a situação que a economia vive hoje. Aproximar a receita da de 2022 como proporção do PIB e a receita, a despesa também. Ou seja, tentar equilibrar o orçamento ainda esse ano, lembrando que nós podemos ter frustrações e que essas frustrações devem ser compensadas por outras medidas à medida que o ano transcorre e que a gente faça o acompanhamento do que está acontecendo. Bom, primeira coisa a salientar é que nós estamos fazendo uma reestimativa de receita. Eu não sei onde está no final. Essa apresentação está diferente da que eu tinha. Tá. Então, a primeira notícia a dar é o seguinte. O Tesouro Nacional reestimou a receita, o que é uma boa notícia, em 36,4 bilhões de reais, ou seja, algo em torno de 0,34% do PIB. Então, é uma reestimativa de receita. Aliás, o Tesouro soltou uma nota técnica ainda no ano passado, com números próximos desse. Nós melhoramos a qualidade do cálculo e chegamos a esse valor de 36 bilhões. Uma outra coisa importante é que a PEC da transição, ela permite incorporar como receita primária os ativos do PIS/PASEP, da ordem de 23 bilhões. Então nós estamos falando aqui de praticamente 60 bilhões de reais, que é receita primária, sem que nada precise ser feito. Ok? Isso já está feito. Receita reestimada, mais a PEC, que incorpora os ativos do PIS/PASEP como receita primária para o orçamento de 2023. Sobre as medidas, sobretudo as medidas provisórias que o presidente acaba de assinar. Uma da maior importância é que, o ano passado, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão. Qual foi essa decisão? Tirar o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Ok? Só que a forma como foi operacionalizada essa decisão, que nós vamos respeitar, porque é uma decisão terminativa do Supremo Tribunal Federal, ela implicou a dedução em duplicidade da base de cálculo. Porque você tira o ICMS para calcular o PIS/COFINS, mas aquele que recebe a nota fiscal se acredita do total do PIS/COFINS e não do PIS/COFINS efetivamente recolhido, o que é um contrassenso. Não foi isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. O que o Supremo decidiu foi: retira o ICMS recolhido da base de cálculo do PIS/COFINS. Mas o crédito é o crédito do valor recolhido, e não do valor da alíquota sobre o valor da nota fiscal com o ICMS. Senão você está se acreditando duas vezes. O drama aqui é que o Ministério não fez nada. Não fez absolutamente nada para reparar isso aqui. E basta um esclarecimento de lei para que pacifique o entendimento sobre a real base de cálculo do PIS/COFINS. Então, é uma medida reparadora de um prejuízo que foi tomado ano passado, o dobro do que seria. Foi da ordem de 65 bilhões e nós estamos prevendo aqui, até em função da noventena, que tem que ser respeitada, 30 bilhões de aumento de arrecadação. Então, nós já estamos falando aqui de alguma coisa em torno de 90 bilhões de reais.
PIS/COFINS sobre receita financeira. Foi a revogação da medida provisória, por medida provisória, da medida provisória que o senador Mourão fez a gentileza de assinar no dia 30 de dezembro, renunciando a 4 bilhões e 400 milhões de reais de PIS/COFINS sobre receita financeira de instituições não financeiras. É bom salientar que isso não tem nada a ver com banco, isso aqui tem a ver com instituições não financeiras. Na nossa planilha consta a reoneração sobre combustíveis parcial a partir de março, que daria esse ano cerca de 29 bilhões de reais. Aqui eu estou fazendo questão de salientar que essa decisão só será tomada quando nós tivermos à frente da Petrobras e no momento adequado. Ela está na planilha porque é o que a lei hoje está prevendo, que a desoneração da gasolina vá até final de fevereiro e que a desoneração do óleo diesel e gás vá até o final do ano. Então, na planilha que vocês vão receber, está a estimativa de receita na forma da lei atual. Isso não impede o presidente da República de reavaliar esses prazos, a depender da avaliação política que ele fizer e a depender o que impõe continuar no rumo de pacificar esse país, né? E em relação também às conversas que nós vamos manter com a autoridade monetária, sobretudo à luz da última carta recebida ontem, justificando o não cumprimento das metas de inflação, já pelo terceiro ano, né, consecutivo. Oi? Segundo ano consecutivo. Então nós temos que fazer essa leitura, porque é objeto da carta o tratamento desse assunto e nós queremos compreender exatamente o significado do que a autoridade monetária, que tem autonomia, o que ela está considerando para essa questão. Uma outra medida provisória, duas outras medidas provisórias, é a mesma medida provisória, uma só, do CARF é uma só. Tem uma medida provisória, além do PIS/COFINS, que trata de dois assuntos. O que a gente chama de denúncia espontânea e o CARF. O que é denúncia espontânea? Tem vários municípios, eu fiz isso na Prefeitura de São Paulo, até com o Seron, e é uma coisa muito interessante, que a pessoa se auto-classifica em relação ao sistema tributário. Por exemplo, uma pessoa quer sair do Super Simples, porque ela não se enquadra mais nas regras do Super Simples. Só que ela não quer correr o risco de, ao fazer isso, ser multada em milhões de reais, porque fica temerosa de que a Receita Federal vai considerar que no passado ela estava, entre aspas, fraudando a legislação ou abusando da forma jurídica. Essa medida provisória dá segurança para o contribuinte se autodeclarar no regime jurídico próprio da sua empresa, sem as penalidades previstas na lei atual. Então, ela abre a oportunidade para que as pessoas regularizem a sua situação fiscal junto à Receita Federal. Isso terá um impacto da ordem de 20 bilhões esse ano, sendo que 5 desses 20 bilhões se estenderão pelos próximos anos, porque você regulariza a tua vida e aí você passa a contar com uma receita menor do que a regularização, mas que tem efeitos duradouros para os anos subsequentes. Então nós estamos dividindo o que é temporário do que é duradouro aqui na nossa apresentação. Depois o Seron e Barreirinhas vão se debruçar sobre isso. E a questão do CARF. O CARF realmente passou por um processo muito complexo, que trouxe, foi uma iniciativa, eu não vou nem entrar no mérito da iniciativa, que foi acabar com o voto de qualidade, que teve as seguintes consequências. É a única no mundo, é a única situação no mundo em que isso se aplicava até hoje e agora para de acontecer isso. Em primeiro lugar,
você tinha paridade. São pouquíssimos países que prevêem paridade nos colegiados de julgamento de processo administrativo fiscal. Pouquíssimos países. A segunda coisa, bom, nós temos a paridade, já é uma exceção à regra internacional. Segunda coisa é o seguinte, em caso de empate, a decisão era pró-contribuinte. Nenhum lugar do mundo é assim. Nenhum lugar do mundo é assim. Mas o terceiro é o pior de todos. Em caso de vitória do contribuinte, a Fazenda Nacional não poderia recorrer ao judiciário. O que não acontece com o contribuinte em nenhum caso. Perdendo ou ganhando, né? Porque ele pode ganhar parcialmente, né? Ele pode recorrer ao judiciário, e se ele perder, ele pode recorrer ao judiciário. Essa anomalia, que inclusive ensejou um acórdão do Tribunal de Contas da União, dizendo que isso era um grave problema que ensejaria até corrupção. Dizer do Tribunal de Contas, porque não fui eu que investiguei, o tribunal que falou. E que é uma regra fiscal que não tem a menor plausibilidade, até porque, por processo administrativo, foram revistas teses jurisprudenciais consagradas nos tribunais superiores. Imagina, ministra Simone, uma tese pacificada nos tribunais superiores ser subvertida por um colegiado paritário na prática com voto de qualidade a favor do contribuinte. Resultado, 60 bilhões de prejuízo anual. Essa é a consequência dessa mudança. Detalhe, parou-se de julgar. E os processos acumulados saíram de 600 bilhões para 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Dobrou os processos acumulados no CARF. Ou seja, uma completa distopia o que aconteceu. Era melhor não ter CARF do que ter desse jeito. Como era antes, mandava a delegacia regional da Receita Federal julgar, colegiadamente ou não, e vai para o judiciário depois. Isso acarretou 60 bilhões de reais de prejuízo por ano. Por ano. O que nós estamos prevendo aqui nas nossas previsões? Que a gente tem um ganho de 50 bilhões esse ano, dos quais 15 serão permanentes, pela mudança de cultura no próprio CARF. Então, 35 de receita extraordinária e 15 de receita ordinária a partir desse ano. Uma coisa também bastante dentro da razoabilidade, sobretudo à luz da qualidade dos processos que estão no CARF. Só para vocês terem uma ideia, pouco mais de 120 processos respondem por 600 bilhões de reais em crédito. 600 bilhões de reais em crédito. Metade do que está parado no CARF diz respeito a 126, se eu não estou enganado, processos administrativos. Por fim, mas não menos importante, e aí eu abro a palavra para os meus pares, não sei como se fala isso no caso de duas, a questão da redução de despesas, né? Então nós estamos soltando uma série de decretos, aí não precisa de lei, porque são decretos para dentro da administração, com o objetivo de chegar a zerar o déficit previsto. Veja bem, quando eu digo isso, zerar o déficit previsto, é o seguinte, se você somar a meta de cada ação, ela zera o déficit. Mas nós sabemos que a meta de cada ação não vai ser atingida. Então, a meta de cada ação zera o déficit. Em algum momento do final de 2023 para o primeiro semestre de 2024. Em algum momento dessa faixa, se tudo acontecesse, zero o déficit. Contudo, nós sabemos que pode haver frustração. E mesmo que a gente tome medidas para repor a frustração, tem um delay que vai acontecer. Tem um atraso que vai acontecer, porque tem novetena, tem anterioridade, tem uma série de coisas. E há despesas que podem surgir, porque a gente não recebeu com transparência
o governo. Nós não temos todos os elementos, ainda estamos dia 11 e não temos ainda todos os elementos para saber se nós estamos pisando em solo firme no que diz respeito às bombas de efeito retardado que foram acionadas pelo governo anterior. Então pode haver frustração. Mas nós entendemos que essas medidas aprovadas pelo Congresso, se tiver uma resposta que nós consideramos possível, né, da autoridade monetária, eu acho que nós podemos pensar com muita tranquilidade em fechar 2023 com um déficit inferior a 1%. Nós estamos fixando uma meta para fechar entre 0,5% e 1% o déficit primário de 2023. Nós vamos perseguir essa meta. Tá? Estamos saindo de 2,3% e nós entendemos que tem uma parte aqui que já está contratada, tem alguma coisa aqui em torno de 90 bilhões de reais, que é quase líquido e certo que vai entrar, né? Mas eu acho que com esforço adicional a gente consegue mirar alguma coisa entre 0,5% e 1% de déficit primário em 2023. Né? Assim que a gente... falando da questão das despesas, nós compusemos um grupo de acompanhamento de riscos fiscais de natureza judicial, basicamente precatório, do qual farão parte não só agora o advogado-geral da União, mas o ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento. Ou seja, nós vamos atuar tecnicamente nos tribunais, mas com muita força, tecnicamente, para mostrar a robustez das decisões que nós tomamos e para evitar que novos calotes imprecatórios aconteçam, como aconteceu pela primeira vez na história da República no governo anterior. Nunca a União tinha dado um calote imprecatório. Isso se deve a duas questões: regra fiscal inaplicável, inexequível, e a segunda é desleixo e falta de protagonismo, né, da área econômica em dar sustentação para a Advocacia Geral da União, em fazer os tribunais conseguirem enxergar em toda a sua complexidade a decisão que está sendo tomada ali. A outra coisa é o fortalecimento da DOCOMAP, né? Do CEMAP, desculpa, que é aquela comissão de acompanhamento de avaliação de políticas públicas, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Porque a gente percebeu que existe avaliação de políticas públicas, mas é uma coisa meio acadêmica, não é executiva. As pessoas leem ali aqueles relatórios e a gente quer dar consequência a isso. Então, a ministra, até no seu organograma, agora conta com uma Secretaria de Monitoramento e Acompanhamento, e isso está nesse pacote de medidas saneadoras das contas públicas. E a questão dos RAPs, que vão ter que ser, os restos a pagar, que vão ter que ser todos, com exceção da saúde, em virtude dos problemas todos, até do subfinanciamento que a saúde vive, né? Os RAPs vão ter que ser, todos eles reavaliados, eles podem ser desbloqueados, mas eles vão ser bloqueados num primeiro momento para avaliação. Até porque há decisões judiciais que impactam os RAPs e nós vamos ter segurança de que isso seja feito com toda a prudência, mas nós entendemos que aí também há um espaço para a gente reavaliar ações e programas, reorientar as ações e programas do governo. Eu acho que me estendi demais, mas só para que vocês tenham a dimensão do que está em curso aqui, eu passo a palavra para a ministra Simone, na sequência para a ministra Esther, e depois vocês vão ficar à vontade aqui para perguntar umas poucas perguntas para nós e depois muitas perguntas para o Robson Barreirinhas e para o Seron, tá bem? Ministra, por favor. Obrigada, ministra Haddad, ministra Esther, os demais que compõem a mesa. Boa tarde, jornalistas e jornalistas. Quer dizer que eu estou aqui com 2 das 4 secretarias, né? Estou com a secretária Leani, a secretária Renata aqui e o nosso secretário executivo Gustavo. Acho que o ponto, assim, só complementando o que o ministro Haddad falou, é que esse programa de reestruturação fiscal parte do pressuposto que nós temos uma convergência, os 3 ministros da equipe econômica,
que não há crescimento duradouro sustentável, é impossível com um déficit de 230 bi. Quando a gente fala que não há crescimento duradouro sustentável, significa que a gente não consegue abrir espaço para emprego e geração de renda, tendo 2% do PIB comprometido. Isso impacta nos juros e, consequentemente, na inviabilidade do Brasil voltar a crescer. Somos dois lados da mesma moeda, receita e despesa. O ministro Haddad detalhou um pouco em relação a essas primeiras medidas, acredito que serão primeiras de algumas boas que virão desse plano, o programa de reestruturação. Eu vou rapidamente aqui reforçar sobre o lado do Ministério do Planejamento e do Orçamento. Assinei junto com o ministro Haddad 3 decretos, junto com ele e com Esther, uma portaria interministerial. Basicamente, aqui na sequência, a portaria interministerial fala sobre a revisão e possível renegociação de contratos e uma reavaliação de políticas públicas, de programas de políticas públicas no governo federal. O que significa isso? Que todos os órgãos, portanto, todos os ministérios deverão, não é poderão, deverão avaliar a necessidade da manutenção dos contratos realizados na gestão passada. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de ressalvar. Não significa que vão anular, cancelar, eles vão simplesmente analisar cada caso e eles terão a liberdade, a discricionariedade e o poder, que é de cada ministério, a fim de dizer, nós vamos manter, nós vamos reavaliar, nós vamos pedir o cancelamento desse contrato ou desse programa. Há uma estimativa aí que depois a Receita vai dizer, num possível potencial de possível economia, mas eu vou deixar isso para um outro momento, porque nós, no nosso ministério, nós não tivemos tempo de avaliar, nós acabamos de montar aqui a nossa equipe. O primeiro decreto dos 3 é um decreto que o próprio ministro já falou, da análise dos restos a pagar. Essa é uma avaliação também que é muito importante quanto à manutenção ou não desses processados, aí já estou falando de valores, tá, dos restos a pagar, de todos os ministérios, à exceção do Ministério da Saúde. E também, obviamente, daquelas emendas impositivas do Congresso Nacional e mesmo despesas obrigatórias. Então, fora disso, os órgãos terão, sim, terão e não poderão, mas terão que avaliar a necessidade da manutenção de restos a pagar, com justificativa, óbvio, em relação à pertinência da execução dessas despesas. Estou falando de não processados, tá? Portanto, são despesas não iniciadas. Também há uma estimativa de um potencial, mas assim, hoje, a princípio, nós estamos falando que tem de restos a pagar não processados, tem, tá? 100 bi. Não significa em absoluto que nós estamos falando de cortar 90, 80, 70, muito pelo contrário. Nesse caso, acredito e esperamos que, de um modo geral, todos os contratos tenham sido feitos com lisura, dentro dos princípios constitucionais e legais e que ainda atendam ao interesse público. Se não houver um desses casos, obviamente que vai ter que ser ou terão que ser reavaliados. O terceiro decreto é o decreto de criação do comitê, que o ministro falou muito bem, do Comitê de Riscos Fiscais Judiciais. Quem é gestor, eu já fui prefeita 2 vezes, mesmo como vice-governadora e secretária de governo, passei por isso, né? E no governo federal nós somos todos assombrados com decisões judiciais que muitas vezes consomem grande parte do pouco da receita que a gente tem, muitas vezes para pagar despesas básicas na gestão, no município, no estado, no governo federal. A AGU sozinha, ela fica muitas vezes na dependência de pareceres e de ajudas do Ministério da Fazenda, da Receita, do Ministério do Planejamento. Então, quero parabenizar, inclusive, a iniciativa desse comitê, dessa criação do comitê, porque vai aprimorar muito a governança em relação a esse assunto. E o ministro Haddad foi muito feliz, né? Nós não temos, aqui nós podemos falar em lobby, porque é o lobby do bem, é o lobby de valorizar cada centavo do imposto que o contribuinte paga. É dinheiro do povo brasileiro, que muitas vezes, se não fica nos cofres da União, não são devolvidos em forma de serviços públicos de qualidade. Então, nós vamos estar atuando junto dos ministérios, explicando o impacto fiscal de cada uma das decisões. Óbvio que a decisão, pela independência e harmonia dos poderes, é do judiciário. Nós vamos estar explicando sobre o lado da receita e das despesas, qual é o impacto para cada cidadão brasileiro. Eu dou um exemplo só com a Lei Candir. Nós todos sabemos, né, do imbróglio, da novela e da dificuldade que tivemos para avançar nessa questão. E, por fim, desculpa o tempo aqui que estou tomando,
O último decreto é um decreto mais de ordem técnica, mas acho extremamente relevante. Talvez os órgãos colegiados ministeriais talvez o mais importante seja a GEL, é a Junta de Execução Orçamentária, porque, entre outras coisas, ela assessora o presidente da República para tomar as suas decisões políticas, baseado antes numa decisão técnica e econômica, que é muito bem discutida pelos ministros. Então, este decreto estabelece que na junta os 3 ministros da área econômica que estão aqui, mais o ministro da Casa Civil estarão ali discutindo, e também teremos um comitê dessa junta com a equipe técnica discutindo exatamente e participando, obviamente, dessa questão da programação financeira, orçamentária, do cronograma de execução mensal, inclusive, do desembolso. Resumindo, de forma bem objetiva, é um conjunto de medidas sobre a minha ótica, sobre a área de despesas, não de receita, né, e de gestão orçamentária, que vai propiciar exatamente que a gente fale não só de cortar, que essa palavra não é uma palavra que o presidente goste, que a gente use, mas que a gente possa estar falando de qualidade de gasto público para reverter investimentos essenciais para a população brasileira. Então é isso, né, que nós comecemos aí o primeiro de muitos programas de reestruturação fiscal que vem pela frente. Parabéns, ministro Haddad e a sua equipe, porque grande parte, ou maior parte dessas medidas tiveram início, né, através da sua equipe, que depois foi compartilhada, discutida, aperfeiçoada com os demais colaboradores do Ministério do Planejamento e do Ministério de Gestão. Em outra par aqui. Obrigada, ministra Simone. É um prazer estar aqui. Não, na verdade, só para complementar bem rapidamente, né, como vocês sabem, acho que as medidas já foram todas anunciadas. O Ministério da Gestão participa dos 3 atos, acho que foram 6 ou 7, 6, né, que foram anunciados hoje. Mais, a gente assina puramente por ser a área que faz toda a análise da estrutura, que é a mudança, né, do COAF, que eu acho que não foi, acabou que não foi falado aqui textualmente, mas vai se tornar público já quando for publicada, né? Mas essa não tem um impacto direto aqui, uma mudança puramente de estrutura, uma avaliação do governo federal sobre a melhor localização do COAF. Voltou para a Fazenda. Voltou para a Fazenda. São os atos que foram assinados. Ele foi assinado hoje. Pode incluir, mas foi assinado hoje porque foi. Foi por porque acaso, já tinha não sido é parte anunciado, né? Mas é foi só por porque acaso. Faz parte do que vai ser. Vocês vão ver amanhã no Diário Oficial, então já falamos aqui hoje. Medida provisória. COAF é medida provisória. Sempre foi na Fazenda, depois deu aquela confusão com a família lá, saiu daqui e agora está voltando. Tá bem? Não é o ato mais importante, né? Mas é um ato de estrutura que foi assinado hoje, vai fazer parte, amanhã vocês verão no Diário Oficial, então já estamos aqui numa coletiva, né? Era importante mencionar. O decreto, aí sim, de estrutura da Junta de Execução Orçamentária, também era uma curiosidade de todo mundo, acho que foi uma das coisas que mais me perguntaram durante a transição, né? E a gente fez uma avaliação sobre isso. Por óbvio, né, os ministérios da área econômica direta, que os 3 ministérios fazem parte, junto com a Casa Civil. O desmembramento do Ministério do Planejamento sempre gerou essa curiosidade nos jornalistas sobre como seria a composição da GEL, mas foi a composição mais óbvia, né, dado que os 3 ministérios aqui têm os instrumentos da área econômica, né, e junto com a Casa Civil tomam as decisões sobre a execução orçamentária. E a última parte é o que a ministra Simone já explicou, que é uma portaria dos 3 ministérios sobre avaliação de contratos e avaliação de programas. E a nossa visão é de que estamos fazendo uma mudança de um governo, uma mudança importante de governo, né? É um novo governo, uma nova gestão com uma diferença muito grande da gestão anterior, e é necessário, sim, de um desgoverno para um governo, né? Da qual eu assumo as palavras da ministra Simone, com a qual eu concordo. E a gente precisa, então, que os ministérios façam essa avaliação e, obviamente, os 3 ministérios aqui irão apoiar essa avaliação, né? As avaliações serão feitas nos ministérios, né, setoriais, e o Comitê de Monitoramento e Avaliação, que na semana que vem será também detalhado, né? Acho que foi... A gente só não publicou hoje, porque a gente está vendo exatamente quais órgãos devem fazer parte, né? Principalmente os técnicos, né? As áreas técnicas, porque a gente sabe que tem uma secretaria nova no Ministério do Planejamento, de Avaliação,
A gente sabe que na composição dos ministérios setoriais terão secretarias que podem eventualmente participar quando a gente está discutindo políticas específicas, então precisava de uma análise um pouco mais, esperar um pouco os ministérios definirem as suas áreas, né, para a gente poder ver quais secretarias, eventualmente algumas entidades vinculadas que devam fazer parte de uma área técnica desse comitê de conselho, né, de monitoramento e avaliação, mas a gente já está dando, a partir desse portaria, uma série de atribuições que esse conselho terá, junto com os órgãos, né, a partir de uma avaliação que eles vão fazer sobre a necessidade ou não de manutenção de contratos, a possibilidade de uma eventual revisão dos contratos. A gente sabe que alguns podem ter excessos, a gente também sabe que outros têm falta, né, em contratos que estão insuficientes, então uma avaliação que a gente precisa fazer, e também das políticas públicas, que obviamente é um novo governo que vai querer fazer novas políticas públicas e eventualmente umas que tenham sido feitas no governo anterior não deverão ser continuadas para que a gente possa fazer políticas até melhores, né? Esse é o nosso grande objetivo, aumentar a qualidade do gasto e melhorar as políticas públicas e principalmente a entrega para a população, né? Então, o Ministério da Gestão participa desses 3 atos principais, né? Mas eu acho que o mais importante realmente é essa portaria na qual a gente já começa a dar atribuições a um conselho que será muito importante, sem dúvida nenhuma, nesse primeiro ano e ao longo dos 4 anos, que vai fazer uma análise bastante profunda, né, e detalhada de políticas para que a gente possa ter um gasto cada vez melhor e com mais entregas, né, e melhorias para a população. Acho que é mais essa fala rápida, né, dado que agora imagino que vocês tenham várias perguntas que precisam ser detalhadas e estamos aqui ainda, e principalmente os 2 secretários aqui para detalhar muitas coisas para vocês. Chico, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer umas poucas perguntas para os ministros, que aí os secretários vão ficar à disposição para detalhar, lembrando que, além dos atos assinados pelo presidente Lula, nós temos uma portaria interna da Fazenda que cria um programa de diminuir a litigiosidade entre o contribuinte e a Receita, que é bastante profundo e benéfico para aquelas pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas que queiram acertar a sua vida com o fisco. Então, esse programa vai ser detalhado pelo Barreirinhas, é um programa da Receita Federal, ele se insere nesse contexto, inclusive no contexto que vai se desdobrar mais para frente da política de crédito para desenrolar a vida das pessoas, né, que é o desenrola que o presidente Lula anunciou ainda durante a campanha, mas não adianta desenrolar a vida das famílias junto aos seus credores privados se a gente não ajudar as empresas e os contribuintes a resolver os seus problemas com a Receita Federal. Então, o programa é um programa, na minha opinião, ousado e bastante benéfico para a gente também arrumar a vida das empresas e das famílias do ponto de vista fiscal, né? Estamos aproveitando esse ensejo para já lançar, ele vai detalhar a data de abertura do sistema, como é que o contribuinte tem que proceder para regularizar a situação e, repito, com um forte estímulo, é uma espécie de... Vocês já sabem que existe a transação no âmbito da PGFN. Nós estamos estendendo a transação para o âmbito administrativo. Então, antes de judicializar, nós estamos promovendo a transação e com forte estímulo à regularização. Então, o Barreirinhas vai dar conta disso. Então, se a gente pudesse ouvir 5 perguntas que não sejam tão técnicas, né, destinadas aos ministros, a gente se retira e vocês ficam à vontade para detalhar os secretários. Então, vamos fazer 5 perguntas? Vamos lá, então. Começando com a Adriana Fernandes, Broadcast Estadão. Ministro, gostaria de saber, o senhor falou em um déficit entre 0,5% e 1% do PIB, sua previsão para esse ano, mas nas tabelas o senhor faz uma apresentação com os números mais otimistas, coloca um déficit, um superávit de 11 bilhões de reais, com uns quebradinhos aí. Eu queria que o senhor pudesse explicar o que pode dar de errado nessa tabela, para o senhor fazer uma previsão mais negativa
do que o senhor colocou nos números entregues aqui para a gente. Porque quando você tem várias ações e que não dependem só de você, por exemplo, renegociação das dívidas administrativas, é a primeira vez que se faz. Então você não tem como estimar, porque você não tem série histórica para estimar de quanto vai ser isso. Quando judicializa, você tem uma parte de depósito que é feita em dinheiro. E isso entra no caixa do Tesouro como... Oi, eu estou te respondendo, é difícil que eu estou respondendo, se você não prestar atenção, você não vai entender. Quando judicializa... então ele que errou, não sei, mas alguém errou. Quando judicializa, a pessoa é obrigada ou a depositar recursos para promover a ação, ela é obrigada a fazer depósito judicial, ou ela dá garantias. Qual é a proporção de garantias e de depósito que vai ser feita? Porque faz diferença do ponto de vista fiscal. Quando a pessoa deposita em dinheiro, entra como superávit primário, entra como receita primária no cofre do Tesouro. Quando é garantia, não entra nada. Só vai entrar ao final da ação se a empresa perder a ação judicial. Então tem uma série de coisas que nós, em virtude dessa desorganização do processo administrativo ao longo dos últimos 4 anos, é muito difícil prever se nós vamos... Pode ser que esteja subestimado, entende? Pode ser que a gente se surpreenda positivamente. Mas por isso que eu disse, se todas as iniciativas resultarem nas estimativas feitas, o resultado é esse. Eu não quero vender aquilo que eu acho que pode ser difícil entregar, porque pode alguma ação dessa frustrar. Portanto, dizer que o superávit, que o déficit vai ser menor do que 1% do PIB, nós estamos seguros em afirmar. Né? Se vamos atingir o resultado máximo, eu acho que vai depender da evolução do acompanhamento dessas medidas, que, como eu disse, podem ser suplementadas. Mas como você tem anterioridade, noventena, uma série de travas, também nós estamos contando com isso para moderar a nossa previsão final. Então, nós não queremos passar para a sociedade uma situação que pode não se confirmar. Então é melhor você mostrar aqui o potencial máximo de cada ação, sendo que alguns já estão líquidos e certos, não há o que... A reprojeção de receita está feita e não deve cair, a questão do PIS/COFINS não deve cair, a questão do PIS/COFINS da base de cálculo não deve cair, tem uma série de coisas aqui que estão bastante sólidas, e há outras que dependem de variáveis que nós não controlamos totalmente. Então é por isso que eu digo que se todas as metas, se todas as ações atingirem o seu máximo, é possível atingir esse resultado. Por isso que eu falei, esse resultado pode ser que seja atingido no primeiro trimestre ou no segundo trimestre do ano que vem. Então, fechar o ano com menos de 1% do PIB de déficit, eu acho que é bastante realista. Outra coisa que eu não controlo, a reação do Banco Central. Né? E vocês sabem que qualquer decisão que o Banco Central tome impacta a receita, para bem ou para o mal. Né? Tem jornalistas que acham que eu não posso nem pronunciar a expressão Banco Central, mas a verdade é essa. Né? O que o Banco Central fizer daqui para frente vai impactar crescimento econômico, receita, uma série de coisas que não estão na mão da autoridade fiscal. E como não existe política fiscal e política monetária, o que existe é política econômica, o resultado é a soma dessas duas partes. Como uma eu não controlo, eu também preciso ser cauteloso em relação aos resultados de 2023. Ok? Só uma correção, a Adriana é do Estadão, eu confundi. Agora sim a Ana Carolina Castro, Broadcast. Não é confuso, o nome está aqui. É do Broadcast? Sou eu, Lorena Rodrigues, do Broadcast, que é do Grupo Estado também. Tudo bem, ministro?
Ministro, eu queria só complementar uma questão em relação ao CAF, porque vocês estão fazendo uma grande aposta nessa questão do fim do voto de qualidade. Ai, desculpa, que eu fico com o negócio do Covid, sabe? E vocês estão fazendo uma grande aposta no fim do voto, no retorno do voto de qualidade. Mas isso, quem acabou com o voto de qualidade foram os congressistas. O senhor prevê dificuldade de passar essa medida e as demais medidas pelo Congresso Nacional? Eu queria saber como é que foram as conversas com a área política do governo. O senhor teve uma reunião com o presidente Lula antes de vir aqui para o anúncio propriamente dito com a gente, né? E outras reuniões anteriormente. Eu queria saber como é que vai ser para conversar com o Congresso Nacional, como é que está a articulação política nesse sentido. Porque essa questão do CAF especificamente, foram anos, né, senadora, que tentaram acabar com o voto de qualidade e acabou e não voltou. Então, como é que vai ser? Vocês preveem dificuldades lá no Congresso Nacional? Olha, primeiro que eu acho que quem acabou com o voto de qualidade foi o presidente da República. Porque se ele não tivesse sancionado, eu não sei se haveria força para derrubar o veto. Então ele acabou e não tomou nenhuma providência para desfazer o que fez. Em segundo lugar, nós temos já quase 3 anos, 2 anos de trágicos resultados. 60 bilhões de reais por ano perdidos em função da paridade e do voto de qualidade a favor do contribuinte, 60 bilhões por ano de julgados que contrariavam o interesse da sociedade. Em segundo lugar, uma manifestação do TCU dizendo que isso é fonte de corrupção, manifestação formal, em acórdão, manifestação de ministros dos tribunais superiores se dizendo indignados com um processo administrativo paritário com voto de qualidade a favor do contribuinte, desfazendo jurisprudência firmada a favor da Receita da Fazenda Nacional, e 1 trilhão e 200 bilhões para ser julgados. Eu acho que os nossos argumentos são fortes. E eu conversei tanto com o presidente do Senado quanto com o presidente da Câmara a esse respeito. Encaminhei e estaremos à disposição deles para explicar o que aconteceu. Uma coisa muito importante que a imprensa poderia nos ajudar a fazer, né, é explicar como isso funciona no mundo. Né? Pode pegar o G20. O G20 responde por boa parte do PIB mundial. Ou algum outro país, né, que tenha um processo administrativo moldado dessa maneira. Então, é muito eloquente. Agora, eu disse e repito, eu não estou fazendo juízo de valor em relação à decisão que foi tomada. O Brasil pode querer inovar. Agora, uma inovação que não deu certo, definitivamente não deu certo, eu acho justo que a gente repense, né? Que a gente reconsidere, porque isso está trazendo um enorme prejuízo para o erário público e um prejuízo que não poderia estar acontecendo à luz da própria jurisprudência dos tribunais superiores. E conforme o Tribunal de Contas sugere, é um modelo que pode trazer riscos reputacionais graves para as partes envolvidas. Isso eu estou falando de tribunais superiores, estou falando do Tribunal de Contas da União, né? Acordo do Tribunal de Contas da União. E eu acho que a imprensa tem o poder e dever, né, de dar a público como isso funciona no mundo. Será que nós estamos nos afastando ou nos aproximando das boas práticas internacionais? Acho que isso é uma... né, até para que os congressistas possam reavaliar, provocados pela medida provisória, à luz de evidências empíricas do que dá certo e do que não dá certo no mundo. Então, é disso que se trata. Me permite, ministro? Claro. Muito rapidamente, porque eu votei e não lembro qual foi meu voto. Mas para mostrar como faltou no governo passado esclarecimentos e contra fatos, não há argumentos, e o grande fato inovador, a grande informação que vai ser passada, especialmente eu falo para o Senado Federal, que foi minha casa por 8 anos, ou ainda é, porque eu ainda não, até dia 31, só estou licenciada, é o fato de que o valor do estoque que se mantinha em 600 bi até 2019,
A partir do momento que nós mudamos pelo voto de qualidade a favor do contribuinte, subiu para mais de 1 trilhão. Estou aqui copiando os dados da Receita do ministro. Estou falando agora pela ótica que eu vou estar lá ajudando, inclusive, na votação dessa medida provisória, né, conversando com meus colegas. E conheço os colegas senadores, né, a casa política, que sabe tem responsabilidade. Uma coisa é votar sem números, nós não tínhamos esses dados. Outra coisa é você explicar para um senador da República que o valor de estoque que saiu de 600 bi para mais de 1 trilhão, ou seja, se fosse imediato na execução, quebraria qualquer país, né? Então, nesse aspecto, é claro que eu acho que é uma medida provisória que vai precisar ser muito bem trabalhada por nós, pelo governo, fazer política, gestão. O ministro já conversou, já está conversando, e da nossa parte nós também o faremos no Senado Federal, tá? Só lembrando o desequilíbrio, porque em caso de empate não é apenas pró-contribuinte a decisão, ela impede o poder público de questionar a decisão no judiciário. Então nós estamos falando de uma coisa muito mais complexa, né, do que pode parecer à primeira vista. É muito grave a situação, na minha opinião é muito grave. Das coisas mais graves, não bastasse toda a confusão de final de ano, desonerações sem nenhum apontamento de substituição de receita, tudo passando assim, passando a boiada na base fiscal que dá sustentação ao Estado brasileiro, ainda essas decisões estruturais, tomadas sem nenhum estudo, sem nenhum embasamento técnico, sem nenhuma comparação internacional. Nós queremos entrar na OCDE, queremos entrar aqui, queremos entrar ali. A gente tem que ver quais são as boas práticas que estão sendo adotadas, né? E essa prática realmente, eu assim, convido vocês a uma reflexão isenta sobre se é correta essa maneira de proceder. Boa tarde, ministro. Boa tarde, ministra Cláudia Bontempo, TV Globo. Essas medidas todas para melhorar a situação das contas públicas estão vindo muito pelo lado da arrecadação, aumentar a arrecadação. E o lado do corte de gastos. É possível já adiantar alguma coisa? E já que o senhor mencionou, essa questão da desoneração é muito importante, vai haver uma revisão de tudo que aconteceu no governo passado em relação a isso? Cláudia, obrigado pela pergunta, mas eu quero reiterar que nós estamos atuando no campo da receita e no campo da despesa para tentar reproduzir o cenário de 2022. É isso que nós estamos fazendo. Tanto a PEC da transição quanto essas medidas, tudo somado, o nosso objetivo seria aproximar receita e despesa do que aconteceu no último ano do governo anterior. Então não se trata de aumentar ou diminuir, se trata de repor. Né? Repor as condições que seria natural que fosse o nosso ponto de partida. Né? O novo governo tem como ponto de partida o último ano do governo anterior. E não é isso que está acontecendo. Não é isso que está acontecendo. Você não pode, pela lei de responsabilidade fiscal, sair desonerando, sair renunciando à receita, sem indicar de onde você vai ter a reposição daquela receita renunciada. Isso é a chamada lei de responsabilidade fiscal, que foi celebrada durante muitos anos. O zelo com a coisa pública. Então não me parece que esse objetivo de tentar se aproximar da receita e da despesa do ano anterior, como proporção do PIB, possa ser caracterizado como uma coisa que pende mais para um lado do que para o outro. Não pende. Nosso objetivo é restabelecer o que aconteceu. Me lembra que a ministra Simone Tebet, que nós estamos aqui com a renegociação dos valores dos contratos, o RAP, os precatórios, que tudo isso tem a ver com incidir sobre o dispêndio. Mas, de novo, com que parâmetro? O parâmetro 2022. Então, nós não queremos fugir muito do que aconteceu em 2022, até para ter 2022 como ponto de partida de um novo governo, o que seria natural se não tivesse havido uma tentativa de ruptura institucional. Seria natural. Entre dois governos democráticos, o bastão seria passado com muita naturalidade. Mas não é o que está acontecendo. Eu acho que o que aconteceu, os episódios do final de semana,
eles são, de certa maneira, eles foram prenunciados pelo que aconteceu do ponto de vista interno, aqui, sobretudo aqui no Ministério da Fazenda. Trágicas decisões tomadas para sabotar, né, o processo democrático. Boa tarde, ministro. Alexandre Martelo, do Portal G1. Primeiro, uma dúvida técnica, porque a gente não consegue, né, nos portais de tempo real, dizer de 0,6% a 1% do PIB. Deve ter de 45 a 90 bilhões de déficit, 50 a 100. Dá para ter uma ideia, só para a gente poder citar lá para os leitores? Assim, nós entendemos que o déficit primário deste ano, por essas medidas que estão sendo tomadas, deverá ser menor do que 1% do PIB. Então, é isso que eu tô... menor que 100 bilhões, menor que 90 bilhões, dá para ter uma ideia? Em reais. O valor em reais, para a gente poder citar o valor nominal. O valor nominal vai depender do PIB, né? mas estimados entre 90 e 100 bilhões de reais. Obrigado. Uma segunda dúvida. Vocês listam como medida aqui o PIS/PASEP como receita primária. Só que quando vocês propuseram lá na PEC da transição, vocês disseram que esse valor ia ser gasto em investimento. Vocês desistiram de gastar em investimento? O que aconteceu? Não, eu não estou falando de despesa aqui, eu estou falando de receita. A receita do PIS/PASEP ia virar investimento. Quer dizer, isso não ia virar primário. Agora vai virar primário e você vai deixar de gastar em investimento? Essa é a pergunta. Então, vou te explicar. Tem uma diferença entre superávit primário e receita primária. Eu estou dizendo que vai virar receita primária. Mas receita primária nulo, no caso, então, né? Porque vai gastar também do outro lado. Mas já está nos 2,3% do PIB de déficit. Só não está computado na receita. Está computado na despesa, mas não está na receita. Ok. Outra dúvida. O novo Refis que vocês estão anunciando hoje é um programa amplamente criticado no passado, que promoveu o abatimento de juros e multa. Vários técnicos, inclusive a técnica da Receita Federal, criticaram, falou que a arrecadação no ano seguinte despenca, que as empresas param de parar recorrentemente os tributos porque esperam que vai haver um novo programa no ano seguinte. Isso não é um refis. É um tipo de refis, é parecido muito com ele. Tem abatimento de multa e juros para as pessoas, todo mundo que quiser entrar ali e parcelar sua dívida. Primeiro que você teve uma pandemia, né? Você não vai ter pandemia, né? Se Deus quiser, né? Por um bom tempo. Porque agora nós vamos vacinar a população. Segundo lugar, nós estamos com estoque de meio PIB para administrar. São quase 5 trilhões de reais. Essa decisão, que na minha opinião foi equivocada, de mudar voto de qualidade, ensejou um represamento de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso nunca aconteceu. E outras famílias, as empresas e as famílias precisam voltar ao mercado de crédito, senão elas não vão consumir. Você está com uma taxa de juros de 13,75%, muito acima da inflação, muito acima da média mundial, taxa de juros real. Então, hoje a gente, assim como o desenrola que vai ser anunciado no final do mês, ele também tem essa característica. Ele é um programa voltado para a solução desse problema, em que você acumulou a pandemia, a pós-pandemia, com um aumento de 11,5% da taxa de juros. Ok, obrigado. E só uma última dúvida, desculpa, eu não podia deixar de perguntar para o senhor sobre o salário mínimo. O presidente Lula fez a campanha, na transição ele falou recorrentemente que ia dar um aumento maior para o salário mínimo. Temos informação de jornais de hoje que vai ser só para 1.302, ou seja, que vai manter o salário mínimo proposto pelo presidente Jair Bolsonaro, tão criticado por vocês, que vai contra o discurso de campanha, contra o discurso de posse. Vocês desistiram de fato de aumentar para 1.320? O que aconteceu? Vamos lá. Em primeiro lugar, o compromisso do presidente Lula durante a campanha é aumento real do salário mínimo, o que já aconteceu. O salário mínimo atual é 1,4% maior do que a inflação acumulada a partir do último reajuste. Então, o presidente Lula cumpriu agora e cumprirá nos próximos 3 anos a questão do aumento real acima da inflação, portanto, do salário mínimo, 1,4%. Segundo lugar, o relator, depois que o orçamento foi encaminhado pelo governo federal, ele reforçou a dotação do Ministério da Previdência em 6,8 bilhões de reais, com o objetivo de que o reajuste do salário mínimo pudesse ser maior do que o previsto, mesmo considerando que o aumento previsto já era superior à inflação acumulada.
em 1,4%. E esse recurso do orçamento foi consumido pelo andar da fila do INSS, porque a partir do início do processo eleitoral, por razões que não tem nada a ver com dignidade e respeito à Constituição, a fila começou a andar, porque o governo anterior estava desesperado atrás de voto. Assim como colocaram 2,5 milhões de pessoas para dentro do Auxílio Brasil, sem menor filtro, com o objetivo de angariar apoio político e reverter a situação desfavorável que eles enfrentavam no ponto de vista eleitoral. Isso aconteceu na Previdência também. E essa aceleração da inclusão, que ninguém pode discordar, mas consumiu os 6,8 bilhões de reais. E é por isso que a gente pediu para a Previdência refazer os cálculos para que a gente possa, na mesa de negociação que será aberta pelo ministro Luiz Marinho, com as centrais sindicais, avaliar adequadamente e responsavelmente como agir à luz desse quadro. Então não tem nenhum pacto rompido, muito pelo contrário. O presidente cumpre a sua palavra esse mês e cumprirá todos os anos, porque é um compromisso de vida dele. É o que eu estou te dizendo, eu preciso porque como nós temos a PEC da transição estabeleceu um novo teto, que é o orçamento mais os 145 bilhões, é um novo teto. Uma coisa é quando você coloca 6,8 bilhões na rubrica, prevendo um aumento. Outra coisa é quando você vê que esse valor que você colocou a mais foi consumido pelos novos beneficiários. Então, aquilo que estava supostamente garantido na visão do relator foi consumido pela fila. E nós estamos agora... Ele disse que ia acabar com a fila até o final do ano e não acabou. Então, nós precisamos reestimar o que vai acontecer com a rubrica para ressubmeter a deliberação política do que fazer. Mas eu não posso submeter uma decisão sem os cálculos estarem refeitos, porque o cálculo que foi feito para aprovação do orçamento se mostrou equivocado, em virtude da aceleração a decisão que foi tomada pelo governo anterior de acelerar o crescimento vegetativo da Previdência. Tá bem? Gente, obrigado. Robson Barreirinhas e o Seron vão... seria interessante alguns de vocês assistirem a apresentação do Barreirinhas, que detalha, porque tem informações valiosas sobre como funciona o CARF, como funciona esse programa de refinanciamento de débitos tributários. Eu acho que é um serviço que a gente pode prestar para a população, valioso, porque muita gente pode arrumar a vida a partir desse tipo de iniciativa, que é o que a gente quer. Que as pessoas voltem ao mercado, voltem ao crédito, acionem os instrumentos de crédito para a economia, que está desacelerando desde de agosto, setembro do ano passado, para que ela volte a retomar. Nós já estamos aí há 4, 5 meses com a economia desacelerando e é preciso tomar providências de estímulo econômico. Tá bem? Não, são 3 medidas provisórias contando com a do COAF, que eu não contei aqui porque não está propriamente nesse pacote. São 4 decretos, 3 decretos e uma portaria. 3 decretos e uma portaria. A única mudança é a volta do voto de qualidade ou também vai mudar para poder recorrer? E a denúncia espontânea também. É a possibilidade de recorrer, tanto o contribuinte quanto a Receita. Mudança na qualidade vai ser? Não foi considerada. Aliás, o acordo do Tribunal de Contas estimula a revisão da paridade. E nós não tocamos nisso. Nós só restabelecemos o voto de qualidade, a possibilidade de a Receita, tanto quanto o contribuinte, buscarem o judiciário, sobretudo em caso de teses pacificadas do ponto de vista jurisprudencial. Tem cabimento, depois de brigar nos tribunais por uma tese, ganhar a tese em todos os tribunais, vem um ato de uma
administrativo e revoga um entendimento do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Como é que pode ser uma coisa dessa? Ministro, só aquela... Não significa nada. Olha, tudo que nós, quanto mais transparentes nós formos, autoridade fiscal, autoridade monetária, mais a harmonia nós vamos conseguir construir. Eu falei desde a minha primeira entrevista, não acredito que existe política fiscal e política monetária. O que eu acredito que existe política econômica. E disse desde o meu primeiro momento, essas políticas precisam se harmonizar para produzir bem-estar para a sociedade. Então, esse é um jogo que nós estamos aprendendo a fazer. Porque antigamente não existia independência do Banco Central, agora existe. Então, nós precisamos entender, né? Do mesmo jeito que nós estamos fazendo uma leitura da carta do Banco Central, o Banco Central vai fazer uma leitura da nossa carta. Isso aqui é uma carta para o Banco Central. Então, nós vamos trocando cartas até o dia que a gente celebra, né, um entendimento maior. Né? Eu não tenho que estar satisfeito ou insatisfeito, eu tenho que trabalhar com o Banco Central, respeitar a institucionalidade, respeitar a independência que foi aprovada e buscar os caminhos para harmonizar as políticas. Porque a desarmonia ela não vai produzir os melhores resultados. Não vai ser pela média que a economia vai crescer. Uma decisão errada com uma certa não vai gerar uma média, vai gerar uma decisão errada. Então nós vamos tomar 2 decisões certas a cada ciclo para que a economia reaja. A economia vem desacelerando desde agosto, setembro do ano passado. Vem desacelerando. A inadimplência vem aumentando. Nós vamos reagir com ações dessa natureza. Ministro, você tá bem? Ministro, senhor... Tá, e você acompanhou a coletiva de imprensa de ministros da equipe econômica anunciando as primeiras medidas do governo do presidente Lula. A gente fica por aqui, mas voltamos daqui a pouco com a posse da nova presidente da Caixa, Rita Serrano. Siga também as nossas redes sociais. Até já!